Srimad Bhagavatam, sétimo canto, capítulo 3, o plano de Hiranyakashipu de tornar-se imortal. Narada Muni disse a Maharaja Yudhishthira: o rei demoníaco Hiranyakashipu queria ser invencível e livre da velhice e decrepitude do corpo. Ele queria ganhar todas as perfeições yógicas, tais como Anima e Langma, ser imortal e ser o único rei de todo o universo, incluindo Brahmaloka. No vale da colina Mandara, Hiranyakashipu pôs-se a executar suas austeridades. Apoiando-se nos dedos dos pés, mantendo seus braços erguidos e olhando para o céu. Embora essa posição fosse extremamente difícil, ele aceitou-a como um meio de alcançar a perfeição. Do cabelo da cabeça de Hiranyakashipu emanava uma luz refulgente, tão brilhante e intolerável como os raios do sol no momento da dissolução. Ao verem que estavam sendo realizadas essas rigorosas penitências, os semideuses que estiveram vagando por todo o planeta agora regressavam às suas respectivas moradas. Devido às severas austeridades de Hiranyakashipu, de sua cabeça surgiu um fogo, e este fogo e sua fumaça espalharam-se por todo o céu e passaram a envolver os planetas superiores e inferiores, todos os quais tornaram-se muitíssimo quentes. Devido ao poder de suas rigorosas austeridades, todos os rios e oceanos ficaram agitados. A superfície do globo, com suas montanhas e ilhas, começou a tremer, e as estrelas e planetas caíram. Todas as direções ficaram incandescentes. Tostados e extremamente perturbados devido às rigorosas penitências de Hiranyakashipu, todos os semideuses deixaram os planetas onde residiam e foram ao planeta do Senhor Brahma, onde transmitiram ao Criador a seguinte informação: ó Senhor dos semideuses, ó Mestre do Universo, devido ao fogo que emana da cabeça de Hiranyakashipu e que foi produzido em consequência de suas severas austeridades, ficamos tão perturbados que, incapazes de permanecermos em nossos planetas, viemos ter contigo. Ó ilustre personalidade, ó líder do universo, se achares conveniente, por favor, antes que todos os vossos obedientes súditos sejam aniquilados, dá cabo destas perturbações, que só servem para destruir tudo. Hiranyakashipu submeteu-se a uma rigorosíssima classe de austeridades. Embora não ignores qual é o plano dele, por favor, ouve enquanto revelamos as suas intenções. A força de severas austeridades, poder místico e transe, foi que o Senhor Brahma, a pessoa suprema deste universo, obteve seu elevado posto. Consequentemente, após criar o universo, ele tornou-se o semideus mais adorável dentro dele. Como sou eterno e o tempo é eterno, devo dedicar-me a essas austeridades, poder místico e transe por muitos e muitos nascimentos. E assim ocuparei o mesmo posto controlado pelo Senhor Brahma.
Em virtude de minhas severas austeridades, reverterei os resultados das atividades piedosas e impiedosas. Modificarei todas as práticas estabelecidas dentro deste mundo. Mesmo Dhruva-loka será aniquilado no final do milênio. Portanto, qual a utilidade dele? Preferirei permanecer na posição de Brahma. Ó Senhor, fontes dignas, fidedignas, contaram-nos que, para obter teu posto, Hiranyakashipu está agora ocupado em rigorosas austeridades. És o mestre dos 3 mundos. Por favor, não percas tempo e toma todas as medidas que julgares cabíveis. Ó Senhor Brahman, tua posição dentro deste universo com certeza é muito auspiciosa para todos, especialmente para as vacas e os brahmanas. A cultura bramínica e a proteção às vacas podem ser cada vez mais glorificadas, e assim toda espécie de felicidade, opulência e boa fortuna materiais automaticamente aumentarão. Mas, se Hiranyakashipu vier a ocupar o teu trono, tudo estará perdido. Ó Rei, recebendo esta informação que lhe foi transmitida pelos semideuses, o poderosíssimo Senhor Brahma, acompanhado de Brigo, Daksha e outros grandes sábios, imediatamente partiu rumo ao local onde Hiranyakashipu executava suas penitências e austeridades. O Senhor Brahma, carregado por seu avião, um cisne, primeiramente não pôde ver onde estava Hiranyakashipu, pois o corpo de Hiranyakashipu estava coberto por um formigueiro, gramas e bambus. Visto que Hiranyakashipu estava ali havia muito tempo, as formigas haviam devorado sua pele, gordura, músculos e sangue. Então o Senhor Brahma e os semideuses conseguiram localizá-lo. Ele parecia um sol coberto pelas nuvens, aquecendo o mundo inteiro com suas austeridades. Surpreso, o Senhor Brahma começou a sorrir e então dirigiu-lhe as seguintes palavras. O Senhor Brahma disse: Ó filho de Kashyapa Muni, por favor, levanta-te, desejo-te toda a boa fortuna. Atingiste a perfeição da realização de tuas austeridades, e, portanto, posso dar-te uma bênção. Podes pedir-me o que quiseres, e tentarei satisfazer o teu desejo. Fiquei muito atônito de ver a tua pertinácia. Apesar de seres comido e ferido por toda a classe de vermes e formigas, mantens teu ar vital circulando em teus ossos. Com certeza isto é admirável. Nem mesmo pessoas santas como Brigo, nascidas anteriormente, não puderam realizar austeridades tão severas, e tampouco no futuro alguém será capaz de executá-las. Quem nestes 3 mundos poderia manter-se vivo durante 100 anos celestiais sem sequer beber água? Meu querido filho de Diti, com tua grande determinação e austeridade, fizeste o que era impossível mesmo para grandes pessoas santas, e assim acabaste me derrotando. Ó melhor dos Asuras, por esta razão basta que manifestes o teu desejo e estarei preparado para dar-te todas as bênçãos.
Pertenço ao mundo celestial de semideuses que não morrem como os seres humanos. Portanto, embora estejas sujeito à morte, teu encontro comigo não será em vão. Sri Narada Muni prosseguiu. Após falar essas palavras a Hiranyakashipu, o Senhor Brahma, o ser original deste universo e que é extremamente poderoso, borrifou com a transcendental e infalível água espiritual de seu Kamandalu o corpo de Hiranyakashipu, que fora devastado pelas formigas e traças. Com isto, ele vivificou Hiranyakashipu. Logo que foi borrifado com a água do cântaro do Senhor Brahma, Hiranyakashipu levantou-se, dotado de corpo perfeito e cujos membros eram tão fortes que poderiam suportar o golpe de um raio. Com força física e brilho corpóreo semelhante ao ouro derretido, ao emergir do formigueiro, ele era um homem completamente jovem, e neste caso lembrava o fogo que brota da madeira combustível. Vendo que no céu o Senhor Brahma estava presente diante dele e era carregado por seu cisne, seu aeroplano, Hiranyakashipu ficou extremamente satisfeito. Imediatamente prostrou-se ao comprido e, colocando sua testa no chão, começou a expressar seu agradecimento ao Senhor. Então, levantando-se do chão e vendo o Senhor Brahma diante dele, o cabeça dos Daityas ficou dominado por grande júbilo. Com lágrimas em seus olhos, todo o seu corpo tremendo, começou a orar com atitude humilde, de mãos postas e com a voz embargada, querendo satisfazer o Senhor Brahma. Ele disse: que eu ofereça minhas respeitosas reverências ao Supremo Senhor deste universo. No final de cada dia de sua vida, o universo, sofrendo a influência do tempo, cobre-se de uma densa escuridão. E depois, outra vez, quando surge seu novo dia, este Senhor auto-refulgente, com sua própria refulgência, manifesta, mantém e destrói toda a manifestação cósmica através da energia material, que está envolta nos três modos da natureza material. Ele, o Senhor Brahma, é o refúgio dos modos da natureza Sattvaguna, Rajoguna e Tamoguna. Ofereço minhas reverências à original personalidade deste universo, o Senhor Brahma, que é sabedor e pode utilizar sua mente e inteligência perceptiva para criar esta manifestação cósmica. É devido às suas atividades que tudo no universo é visível. Logo, ele é a causa de todas as manifestações. Vossa onipotência, sendo a origem da vida deste mundo material, é o mestre e controlador das entidades vivas, móveis e imóveis, e tu lhes infunde a consciência. Mantens a mente e os sentidos funcionais e cognoscitivos, e, portanto, és o grandioso controlador de todos os elementos materiais e suas qualidades, e és o controlador de todos os desejos. Meu querido Senhor, através de tua forma como os Vedas personificados,
e através do conhecimento relacionado com as atividades de todos os brahmanas que fazem sacrifício, difundes as cerimônias ritualísticas védicas em que se executam as 7 classes de sacrifícios encabeçados pelo Agnistoma. Na verdade, inspiras os brahmanas diágnicos a realizar os rituais mencionados nos 3 Vedas. Sendo a alma suprema a superalma de todas as entidades vivas, não tem começo nem fim, e, onisciente, estás além dos limites impostos pelo tempo e espaço. Ó meu Senhor, vossa onipotência está eternamente desperto, vendo tudo o que acontece. Como tempo eterno, reduzes a duração da vida de todas as entidades vivas, fazendo influir nelas tuas diferentes partes, tais como momentos, segundos, minutos e horas. Entretanto, és imutável, repousando em um lugar como superalma, testemunha e Senhor Supremo, o não nascido e onipenetrante controlador que é a causa da vida de todas as entidades vivas. Não há nada que esteja desvinculado de ti, quer nos refiramos ao melhor ou inferior, ao fixo ou móvel. O conhecimento proveniente dos textos védicos, tais como os Upanishads, e de todos os sub-ramos do conhecimento védico original, forma o teu corpo externo. És Hiranyagarbha, o reservatório do universo. Entretanto, estando situado como o controlador supremo, és transcendental ao mundo material, que consiste nos 3 modos da natureza material. Ó meu Senhor, estando imutavelmente situado em tua própria morada, expandes tua forma universal, que então adentra esta manifestação cósmica, e com isto fica-se com a impressão de que saboreias o mundo material. És Brahman, a superalma, o mais velho, a personalidade de Deus. Que eu ofereça minhas respeitosas reverências ao Supremo, que sob sua forma ilimitada e imanifesta, expandiu a manifestação cósmica, a forma da totalidade do universo. Ele possui energias externas e internas e a energia mista, chamada de potência marginal, que consiste em todas as entidades vivas. Ó meu Senhor, ó melhor dos outorgadores de bênçãos, se fizeres a gentileza de conceder-me a bênção que desejo, por favor, não deixes que eu seja morto por nenhuma das entidades vivas que criaste. Deixa confirmado que eu não morrerei dentro de nenhuma residência ou fora de alguma residência, nem durante o dia ou durante a noite, nem no chão, nem no céu. Determina que eu não seja morto por algum ser que não tenhas criado, nem por nenhuma arma, nem por nenhum ser humano ou animal. Determina que eu não seja morto por nenhuma entidade viva, vivente ou não vivente. Determina também que eu não seja morto por nenhum semideus ou demônio,
ou por alguma das grandes serpentes dos planetas inferiores, uma vez que ninguém pode te matar no campo de batalha, não tens competidor. Portanto, concede-me a bênção de que eu também não tenha rival. Dá-me controle exclusivo sobre todas as entidades vivas e deidades dirigentes, e dá-me todas as glórias que surgem com esta posição. Demais, dá-me todos os poderes místicos obtidos através de longas austeridades e através da prática da yoga, pois eles não podem ser invalidados em tempo algum. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 7º canto, 3º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado O Plano de Hiranyakashipu de Tornar-se Imortal. Srimad Bhagavatam, 7º canto, capítulo 4. Hiranyakashipu aterroriza o universo. Narada Muni continuou. O Senhor Brahma estava muito satisfeito com as austeridades de Hiranyakashipu, que eram difíceis de serem realizadas. Portanto, quando solicitado para dar bênçãos, ele deveras concedeu-as, embora elas fossem raramente alcançadas. O Senhor Brahma disse: Ó Hiranyakashipu, estas bênçãos que pediste são difíceis de serem obtidas pela maior parte dos homens. Entretanto, ó meu filho, concedê-las-ei a ti, mesmo que em geral elas não sejam acessíveis. Então, o Senhor Brahma, que concede bênçãos infalíveis, partiu, sendo adorado pelo melhor dos demônios, Hiranyakashipu, e sendo louvado pelos grandes sábios e pessoas santas. O demônio Hiranyakashipu, recebendo, portanto, bênçãos do Senhor Brahma e adquirindo um brilhante corpo dourado, continuou a remoer na mente a morte de seu irmão, e, portanto, manteve-se invejoso do Senhor Vishnu. Hiranyakashipu tornou-se o conquistador de todo o universo. Na verdade, este grande demônio conquistou todos os planetas dos 3 mundos, superior, intermediário e inferior, incluindo os planetas dos seres humanos, dos Gandharvas, dos Garudas, das grandes serpentes, dos Siddhas, Charanas e Vidyadharas, dos grandes santos, de Jamaraja, dos Manos, dos Yakshas, dos Rakshasas, dos Pichakas e seus amos, e dos mestres dos fantasmas e Bhutas. Ele derrotou os governantes de todos os outros planetas onde há entidades vivas e colocou-os sob seu controle. Conquistando as moradas de todos, ele arrebatou-lhes o poder e a influência. Hiranyakashipu, que possuía toda a opulência, começou a residir no céu, onde existe o famoso jardim Nandana, desfrutado pelos semideuses. De fato, ele residia no opulentíssimo palácio de Indra, o rei dos céus. O palácio fora construído diretamente por Vishvakarma, o arquiteto dos semideuses, e sua estrutura tinha tamanha beleza que parecia residir ali a deusa da fortuna de todo o universo. Os degraus da residência do rei Indra eram feitos de coral,
No chão estavam incrustadas esmeraldas valiosas. As paredes eram de cristal e as colunas de pedra vaidúria. Os maravilhosos dosséis eram belamente decorados. Os assentos cravejados de rubis e a colcha de seda, tão branca como espuma, era enfeitada com pérolas. As damas do palácio, que receberam como bênção belos dentes e os mais maravilhosamente belos rostos, caminhavam de um canto a outro do palácio, seus sinos de tornozelo tilintando melodiosamente, e viam seus próprios belos reflexos nas pedras preciosas. Os semideuses, entretanto, sendo muito oprimidos, tinham que se prostrar e oferecer reverências aos pés de Hiranyakashipu, que os castigava muito severamente e sem razão alguma. Assim, Hiranyakashipu vivia no palácio e com tirania governava todos. Ó meu querido rei, Hiranyakashipu vivia bêbado, sob os efeitos de vinhos e bebidas de cheiro forte, e portanto seus olhos de cobre sempre estavam girando. Entretanto, porque executara poderosamente grandes austeridades em yoga mística, embora ele fosse abominável, todos os semideuses, com exceção dos três principais, a saber, o Senhor Brahma, o Senhor Vishnu e o Senhor Shiva, adoravam-no pessoalmente, tentando satisfazê-lo, levando-lhe vários presentes com suas próprias mãos. Ó Maharaja Yudhishthira, descendente de Pandu, em virtude de seu poder pessoal, Hiranyakashipu, estando situado no trono do rei Indra, controlava os habitantes de todos os outros planetas. Os dois Gandharvas, Vishvavasu e Tumburu, eu próprio e os Vidyadharas, as Apsaras e os sábios, todos nós repetidas vezes oferecíamos-lhe orações só para glorificá-lo. Sendo adorado pelos sacrifícios que os seguidores estritos dos princípios de Varna e Ashrama ofereciam com grandes presentes, Hiranyakashipu, ao invés de apresentar aos semideuses parte das oblações, ficava com todas elas. Como se estivesse com medo de Hiranyakashipu, o planeta Terra, que consiste em 7 ilhas, produzia grãos alimentícios, mesmo sem ter sido cultivada. Assim, ele parecia-se com as vacas Surabi do mundo espiritual, ou Kamaduga do céu. A terra produzia suficientes grãos alimentícios. As vacas supriam leite em profusão, e o espaço exterior era belamente decorado com fenômenos maravilhosos. Através do fluxo de suas ondas, os vários oceanos do universo, juntamente com seus tributários, os rios, que são comparados às suas esposas, forneciam várias classes de joias e pedras preciosas para o uso de Hiranyakashipu. Estes eram os oceanos de água salgada, de caldo de cana, de vinho, de manteiga clarificada, leite, iogurte e água doce. Os vales situados entre as montanhas tornaram-se campos de prazer para Hiranyakashipu, por cuja influência todas as árvores e plantas
produziam frutas e flores profusamente em todas as estações. As qualidades através das quais ocorre o derramamento de água, o ressecamento e a queima, todas as quais pertencem aos 3 níveis departamentais do universo, a saber, Indra, Vayu e Agni, eram todas dirigidas por Hiranyakashipu sozinho, sem a assistência dos semideuses. Apesar de alcançar o poder de controlar todas as direções, e apesar de desfrutar fartamente de todas as classes do cobiçado gozo dos sentidos, Hiranyakashipu estava insatisfeito, porque, ao invés de dominar seus sentidos, permanecia servo deles. Assim, Hiranyakashipu passou um longo tempo muito orgulhoso de suas opulências e transgredindo as leis e regulações mencionados nos Shastras autorizados. Portanto, ele estava dando ensejo a que uma maldição fosse lançada pelos 4 Kumaras, que eram grandes brahmanas. Todos, incluindo os governantes dos vários planetas, estavam extremamente aflitos devido à severa punição que Hiranyakashipu lhes infligia. Temerosos e perturbados, incapazes de encontrar algum outro refúgio, eles enfim renderam-se a Vishnu, a suprema personalidade de Deus. Ofereçamos nossas respeitosas reverências à direção onde a personalidade de Deus está situado, aonde aquelas almas purificadas que estão na ordem de vida renunciada, as grandes pessoas santas vão, e tendo chegado lá, jamais retornam. Sem dormir, controlando por completo suas mentes e vivendo apenas de sua respiração, as deidades que predominam os vários planetas começaram a adorar Rishikesha com esta meditação. Então, ressoou diante deles uma vibração sonora transcendental, proveniente de uma personalidade invisível aos olhos materiais. A voz era tão grave como o som de uma nuvem, e era muito encorajadora, afastando todo o temor. A voz do Senhor vibrou as seguintes palavras: Ó melhor das pessoas eruditas, não vos amedronteis, desejo-vos toda a boa fortuna, tornai-vos meus devotos, ouvindo e cantando acerca de mim e oferecendo-me orações, pois essas atividades certamente visam a conceder bênçãos a todas as entidades vivas. Sei tudo sobre as façanhas de Hiranyakashipu, e com certeza acabarei com elas logo logo. Por favor, tende paciência e esperai esse momento chegar. Quando alguém inveja os semideuses, que representam a suprema personalidade de Deus, os Vedas, que dão todo o conhecimento, as vacas, os brahmanas, os Vaishnavas e os princípios religiosos, e finalmente a mim, a personalidade de Deus, ele e sua civilização serão exterminados sem demora. Quando Hiranyakashipu atormentar o grande devoto Prahlada, seu próprio filho, que pacífico e sóbrio não tem inimigo, matarei Hiranyakashipu imediatamente,
apesar das bênçãos de Brahma. O grande santo Narada Muni prosseguiu: quando a personalidade de Deus, o mestre espiritual de todos, deu essas garantias a todos os semideuses que vivem nos planetas celestiais, eles lhe ofereceram respeitosas reverências e retornaram confiantes de que o demônio Hiranyakashipu agora estava praticamente morto. Hiranyakashipu tinha 4 maravilhosos e bem qualificados filhos, dos quais Pralada era o melhor. Na verdade, como era um devoto imaculado da personalidade de Deus, Pralada era um reservatório de todas as qualidades transcendentais. Neste ensejo descrevem-se as qualidades de Maharaja Pralada, o filho de Hiranyakashipu. Ele possuía verdadeira cultura, que o caracterizava como Brahmana qualificado, tendo ótimo caráter e era cheio de determinação de entender a verdade absoluta. Exercia pleno controle sobre seus sentidos e sua mente. Tal qual a superalma, era bondoso para todas as entidades vivas e era o melhor amigo de todos. Para as pessoas respeitáveis, agia exatamente como um servo dócil. Para o pobre, era como um pai. Aos seus iguais, era apegado como um irmão compassivo. E seus professores, mestres espirituais e irmãos espirituais mais velhos, ele os considerava como estando no mesmo nível da personalidade de Deus. Ele estava inteiramente livre do orgulho desnatural que poderia ter surgido por causa de sua boa educação, riqueza, beleza, aristocracia e assim por diante. Embora tivesse nascido em família de asuras, demônios, o próprio Pralada Maharaja não era asura, mas um grande devoto do Senhor Vishnu. Ao contrário dos demônios, ele jamais invejava os Vaishnavas. Ele não ficava agitado quando posto em perigo, nem estava direta nem indiretamente interessado nas atividades fruitivas descritas nos Vedas. Na verdade, ele considerava inúteis todas as coisas materiais e, portanto, estava inteiramente desprovido de desejos materiais. Ele sempre controlava seus sentidos e ar vital, e tendo inteligência e determinação firmes, subjugava todos os desejos luxuriosos. Ó Rei, as boas qualidades de Pralada Maharaja continuam sendo glorificadas pelos santos e Vaishnavas eruditos. Assim como todas as boas qualidades sempre se encontram na personalidade de Deus, elas também existiam para sempre em seu devoto Pralada Maharaja. Em toda a assembleia, onde haja comentários sobre santos e devotos, ó Rei Yudhishthira, se mesmo os inimigos dos demônios, a saber, os semideuses, citam Pralada Maharaja como exemplo de devoto grandioso, é muito fácil depreender que também citarias a mesma coisa. Quem poderia especificar as inúmeras qualidades transcendentais de Pralada Maharaja? Sua fé em Vasudeva, o Senhor Krishna, o filho de Vasudeva, é inabalável e sua devoção a ele é imaculada.
Devido ao seu serviço devocional anterior, seu apego ao Senhor Krishna era natural. Embora suas qualidades não possam ser enumeradas, elas provam que ele era uma grande alma. Desde o comecinho de sua infância, Prahlada Maharaja não tinha interesse pelas diversões pueris. Na verdade, ele abandonava todas elas e permanecia calado e distante, estando plenamente absorto em consciência de Krishna. Como sua mente era sempre afetada pela consciência de Krishna, ele não podia entender como é que o mundo, absorto por completo nas atividades do gozo dos sentidos, podia continuar avante. Prahlada Maharaja vivia absorto em pensar em Krishna. Assim, sendo sempre abraçado pelo Senhor, ele não sabia como é que suas necessidades físicas, tais como sentar-se, caminhar, comer, deitar-se, beber e falar, eram automaticamente executadas. Devido ao avanço em consciência de Krishna, às vezes ele chorava, às vezes ria, às vezes expressava júbilo e outras vezes cantava bem alto. Às vezes, ao ver a personalidade de Deus, Prahlada Maharaja bradava em completa ansiedade. Às vezes, ele perdia sua timidez e ficava em júbilo e começava a dançar em êxtase. E às vezes, estando plenamente absorto em pensar em Krishna, agia como se fosse Krishna e imitava os passatempos do Senhor. Às vezes, sentindo o contato das mãos de lótus do Senhor, ele tornava-se espiritualmente feliz e permanecia silencioso, seus pelos arrepiados e lágrimas caindo de seus olhos semicerrados devido a seu amor pelo Senhor. Devido à sua associação com devotos perfeitos e imaculados, que nada tinham a ver com algo material, Prahlada Maharaja constantemente ocupava-se a serviço dos pés de lótus do Senhor. Vendo seus aspectos físicos, quando ele estava em êxtase perfeito, as pessoas de escassa compreensão espiritual purificavam-se. Em outras palavras, Prahlada Maharaja outorgava-lhes bem-aventurança transcendental. Meu querido rei Yudhishthira, o demônio Hiranyakashipu atormentava este sublime e afortunado devoto, embora Prahlada fosse seu próprio filho. Maharaj Yudhishthira disse: ó melhor dos santos entre os semideuses, ó melhor dos líderes espirituais, como foi que Hiranyakashipu causou tantos problemas a Prahlada Maharaja, um santo puro e sublime, embora Prahlada fosse seu próprio filho? Desejo que me contes tudo o que diz respeito a este assunto. O pai e a mãe sempre têm afeto pelos seus filhos. Quando os filhos são desobedientes, os pais os castigam, não devido à inimizade, mas apenas para a instrução e o bem-estar do filho. Como Hiranyakashipu, o pai de Prahlada Maharaja, castigava um filho tão nobre? Estou desejoso de saber isto. Maharaja Yudhishthira continuou perguntando:
Como era possível que um pai fosse tão violento com seu elevado filho, que era obediente, bem comportado e respeitava o seu pai? Ó Brahmana, ó mestre, jamais tomei conhecimento de tão grande contradição em que um pai afetuoso pune seu nobre filho com a intenção de matá-lo. Por favor, dissipa todas as nossas dúvidas a este respeito. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 7º canto, 4º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Hiranyakashipu aterroriza o universo. Srimad Bhagavatam, 7º canto, capítulo 5, Prahlada Maharaja, o santo que era filho de Hiranyakashipu. O grande sábio Santo Narada Muni disse: os demônios, encabeçados por Hiranyakashipu, aceitaram Shukracharya como seu sacerdote encarregado de realizar cerimônias ritualísticas. Os 2 filhos de Shukracharya, Sanda e Amarga, viviam perto do palácio de Hiranyakashipu. Prahlada Maharaja já era educado em vida devocional. Porém, quando seu pai o enviou para que fosse instruído por aqueles 2 filhos de Shukracharya, eles o aceitaram em sua escola, onde faria companhia aos outros filhos dos Asuras, ou demônios. Prahlada, de certo, ouvia e recitava os tópicos de política e economia ensinados pelos professores, mas entendia que a filosofia política implica considerar alguém como amigo e outrem como inimigo, de modo que ele não apreciava isto. Meu querido rei Yudhishthira, certa vez Hiranyakashipu, o rei dos demônios, pôs seu filho Prahlada em seu colo e com muito afeto perguntou-lhe: meu querido filho, por favor, dize-me qual é, na tua opinião, o melhor de todos os assuntos que estudaste com teus professores. Prahlada Maharaja respondeu: ó melhor dos Asuras, rei dos demônios, conforme aprendi com o meu mestre espiritual, todo aquele que aceita um corpo e uma vida familiar temporários, certamente torna-se vítima da ansiedade, porque cai num poço escuro, onde não há água, mas apenas sofrimento. Deve-se abandonar esta posição e ir para a floresta. Mais claramente, deve-se ir para Vrindavana, onde só prevalece a consciência de Krishna, e então deve-se refugiar na suprema personalidade de Deus. Narada Muni continuou: quando Prahlada Maharaja falou sobre o caminho da autorrealização em serviço devocional, mostrando sua fidelidade ao partido dos inimigos de seu pai, Hiranyakashipu, o rei dos demônios, ouviu as palavras de Prahlada e, sorrindo, disse o seguinte: é esta a inteligência das crianças corrompidas pelas palavras dos inimigos. Hiranyakashipu aconselhou os seus assistentes: meus queridos demônios, levai este menino ao Gurukula, onde receberá instruções, dá-lhe toda a proteção e não deixeis que sua inteligência continue sendo influenciada por Vaishnavas que, disfarçados, possam ir até lá. Quando os servos de Hiranyakashipu levaram o menino Prahlada de volta ao Gurukula,
que é o local onde os brahmanas ensinam as crianças, os sacerdotes dos demônios, Sanda e Amarka, apaziguaram-no. Com vozes muito doces e palavras afetuosas, eles lhe fizeram a seguinte pergunta: Querido filho Pralada, desejamos que tenhas toda a paz e boa fortuna. Por favor, não mintas e responde apenas com a verdade. Esses meninos que estás vendo não são como tu, pois eles não falam palavras enganosas. Como foi que chegaste a aprender estas instruções? Como foi que tua inteligência corrompeu-se deste modo? Ó, tu és o melhor de tua família. Esta contaminação da inteligência foi produzida por ti ou pelos teus inimigos? Todos nós somos teus professores e estamos ansiosos por ouvir falares sobre isto. Por favor, conta-nos a verdade. Prahlada Maharaja respondeu: Deixai-me oferecer minhas respeitosas reverências à personalidade de Deus, cuja energia externa criou distinções tais como meu amigo e meu inimigo, iludindo a inteligência dos homens. Na verdade, agora estou passando por esta experiência, embora anteriormente já tenha ouvido as fontes autorizadas falarem a respeito disto. Quando a personalidade de Deus fica satisfeito com a entidade viva devido ao serviço devocional por ela prestado, ela torna-se um pandita e não faz distinções entre amigos, inimigos e ela própria. Usando de inteligência, ela então pensa: todos nós somos servos eternos de Deus e, portanto, não somos diferentes um do outro. As pessoas que sempre pensam em termos de inimigo e amigo são incapazes de descobrir que a superalma está dentro delas mesmas. Sem nem precisar mencioná-las, mesmo seres tão elevados como o Senhor Brahma, que são plenamente versados na literatura védica, às vezes ficam confusos com o processo mediante o qual executam-se princípios do serviço devocional. A mesma personalidade de Deus que criou esta situação com certeza deu-me a inteligência para eu tomar o partido do vosso pretenso inimigo. Ó Brahmanas, professores, assim como o ferro atraído por uma pedra magnética move-se automaticamente rumo ao ímã, minha consciência, tendo sido mudada por sua vontade, de Deus, sente-se atraída ao Senhor Vishnu, que carrega um disco em sua mão. Logo, não tenho independência. O grande santo Narada Muni prosseguiu: a grande alma Prahlada Maharaja ficou silenciosa após dizer isto a seus professores Sanda e Amarka, os filhos seminais de Shukracharya. Esses supostos brahmanas ficaram então irados contra ele, porque eram servos de Hiranyakashipu. Eles ficaram muito pesarosos e, para castigar Prahlada Maharaja, falaram as seguintes palavras: ó, por favor, trazei-me uma vara. Este Prahlada está arruinando nosso nome e fama. Devido à sua inteligência perniciosa,
Ele tornou-se um carvão, como um carvão na dinastia dos demônios. Agora ele precisa receber a quarta das 4 categorias de diplomacia política. Este patife Pralada apareceu como uma árvore espinhenta numa floresta de sândalo. Para derrubar árvores de sândalo, precisa-se de um machado, e a madeira da árvore espinhenta é muito adequada para se fazer o cabo do machado. O Senhor Vishnu é o machado que corta a floresta de sândalo, ou seja, a família dos demônios, e este Pralada é o cabo deste machado. Sanda e Amarka, os professores de Pralada Maharaja, infligiram a seu discípulo várias categorias de castigos e ameaças e começaram a ensinar-lhe os caminhos da religião, do desenvolvimento econômico e do gozo dos sentidos. Era este o ensinamento que eles lhe ministravam. Passado algum tempo, os professores Sanda e Amarka julgaram que Pralada Maharaja estivesse suficientemente educado em afazeres diplomáticos, tais como apaziguar líderes públicos, agradá-los com a oferta de postos lucrativos, dividi-los e governá-los, e puni-los em caso de desobediência. Então, certo dia, depois que a mãe de Pralada lavou pessoalmente o menino e o vestiu com esmero, colocando-lhe adornos suficientes, eles o apresentaram a seu pai. Ao ver que o seu filho caíra a seus pés e oferecia-lhe reverências, Hiranyakashipu, como um pai afetuoso, imediatamente começou a derramar bênçãos ao filho e abraçou-o com ambos os braços. O pai, naturalmente, sente-se feliz ao abraçar o filho, e Hiranyakashipu ficou muito feliz com isto. Narada Muni continuou: meu querido rei Yudhishthira, Hiranyakashipu sentou Pralada Maharaja em seu colo e começou a cheirar a sua cabeça. Com lágrimas afetuosas caindo de seus olhos e umedecendo o rosto sorridente da criança, ele falou-lhe as seguintes palavras. Hiranyakashipu disse: meu querido Pralada, meu querido filho, ó vivedouro, durante muito tempo ouviste teus professores ensinar-te tantas coisas. Agora, por favor, repete-me tudo o que julgas ser o melhor desse conhecimento. Pralada Maharaja disse: ouvir e cantar a respeito do santo nome, da forma, das qualidades, da parafernália e dos passatempos do Senhor Vishnu, que são todos transcendentais, lembrar-se deles, servir aos pés de lótus do Senhor, oferecer ao Senhor respeitosas adoração com 16 classes de artigos, oferecer orações ao Senhor, tornar-se seu servo, considerar o Senhor o melhor amigo de todos e entregar-lhe tudo. Em outras palavras, servi-lo com corpo, mente, palavras. Estes 9 processos são aceitos como serviço devocional puro. Alguém que se dedicou sua vida a servir a Krishna através desses 9 métodos deve ser considerado a pessoa mais erudita, pois adquiriu conhecimento completo. Após ouvir da boca de seu filho Pralada
essas palavras referentes ao serviço devocional, Hiranyakashipu ficou extremamente irado. Com seus lábios tremendo, falou o seguinte a Sanda, o filho de seu guru Shukracharya: ó desqualificado e infame filho de Brahmana, desobedecestes à minha ordem e te refugiaste no grupo dos meus inimigos. Ensinaste a este pobre menino o serviço devocional. Como ousaste praticar tamanha tolice? No decorrer do tempo, várias classes de doenças manifestam-se naqueles que são pecaminosos. Do mesmo modo, neste mundo, existem muitos impostores que se fazem passar por amigos, mas não tardará a hora em que, devido ao seu falso comportamento, a sua verdadeira inimizade fica desmascarada. O filho de Shukracharya, o mestre espiritual de Hiranyakashipu, disse: ó inimigo do rei Indra, ó rei, tudo o que teu filho Pralada disse não lhe foi ensinado por mim ou alguma outra pessoa. Seu serviço devocional espontâneo desenvolveu-se naturalmente nele. Portanto, por favor, não fiques irado e nem nos acuse desnecessariamente. Não é bom insultar um Brahmana dessa maneira. Sri Narada Muni continuou: ao receber esta resposta que o professor lhe apresentara, Hiranyakashipu voltou a dirigir-se a seu filho Pralada. Hiranyakashipu disse: seu patife, tu que em nossa família és o mais caído, se não foram teus professores que te deram esta educação, onde então aprendeste isto? Pralada Maharaja respondeu: devido aos seus sentidos descontrolados, as pessoas demasiadamente apegadas à vida materialista progridem rumo às condições infernais e repetidamente mastigam aquilo que já foi mastigado. Mesmo que instruídas por outros, ou mesmo que se valham de seus próprios esforços, ou inclusive mediante uma combinação de ambos os processos, elas jamais sentem inclinação por Krishna. As pessoas que estão fortemente absortas na consciência de desfrutar da vida material e que, portanto, aceitaram como seu líder ou guru outro homem cego apegado aos objetos sensoriais externos, não podem entender que a meta da vida é regressar ao lar, regressar ao Supremo e ocupar-se a serviço do Senhor Vishnu. Assim como os homens cegos guiados por outro cego saem do caminho correto e caem num buraco, os homens materialmente apegados, liderados por outro homem materialmente apegado, são atados pelas cordas do trabalho frutivo, que são feitas de fios muito fortes e continuam vezes e mais vezes na vida materialista, sofrendo as 3 classes de misérias. Enquanto não untarem seus corpos com a poeira dos pés de lótus de um Vaishnava inteiramente livre da contaminação material, as pessoas muito propensas à vida materialista não podem se apegar aos pés de lótus do Senhor, cujas atividades incomuns justificam o fato de ele ser glorificado. Apenas quem se torna consciente de Krishna
e neste estado de espírito refugia-se nos pés de lótus do Senhor, pode livrar-se da contaminação material. Depois que Prahlada Maharaja falou essas palavras e calou-se, Hiranyakashipu, cego de ira, arremessou-o de seu colo e fê-lo cair ao chão. Indignado e irado, seus olhos vermelhos parecendo cobre derretido, Hiranyakashipu disse aos seus servos: ó demônios, levai este menino para bem longe de mim. Ele merece morrer. Matai-o o mais rápido possível. Foi este menino, Prahlada, quem matou o meu irmão, pois abandonando a sua família, ele, como um servo humilde, passou a prestar serviço devocional ao inimigo, o Senhor Vishnu. Embora Prahlada tenha apenas 5 anos, mesmo nessa tenra idade, ele deixou-se de relacionar-se afetuosamente com seu pai e sua mãe. Portanto, não é bom confiar nele. Na verdade, nem sequer deve-se confiar que ele mostrar-se-á leal a Vishnu. Embora uma erva medicinal nascida na floresta não esteja na mesma categoria do ser humano, se ela for benéfica, será mantida muito cuidadosamente. Do mesmo modo, alguém que não faz parte da família, mas é favorável, deve ser protegido como se ele fosse um filho. Por outro lado, se um membro do corpo está envenenado pela doença, deve-se amputá-lo para que o resto do corpo continue saudável. Igualmente, quando o próprio filho de alguém torna-se um rival, deve ser rejeitado, embora tenha nascido do próprio corpo dessa pessoa. Assim como os sentidos descontrolados são inimigos de todos os yogis ocupados no avanço da vida espiritual, este Prahlada, que parece ser um amigo, é um inimigo porque não posso controlá-lo. Portanto, este inimigo, quer esteja comendo, sentado ou dormindo, deve ser morto de qualquer maneira. Os demônios, Rakshasas, servos de Hiranyakashipu, começaram então a golpear com seus tridentes as delicadas partes do corpo de Prahlada Maharaja. Todos os demônios tinham rostos assustadores, dentes pontiagudos e barbas e cabelos avermelhados, e pareciam extremamente ameaçadores, fazendo um som estrondoso, gritando: retalhai-o, trespassai-o. Eles começaram a atacar Prahlada Maharaja, que, sentado em silêncio, meditava na personalidade de Deus. Muito embora alguém que não tenha um cabedal de atividades piedosas execute alguma boa ação, ela não dará resultado. Portanto, as armas dos demônios não exerciam sobre Prahlada Maharaja nenhum efeito tangível, porque ele era um devoto que não se deixava perturbar pelas condições materiais e que vivia ocupado em meditar na personalidade de Deus e em prestar serviço ao Senhor Supremo, o qual, imutável, não pode ser compreendido através dos sentidos materiais e é a alma do universo inteiro. Meu querido rei Yudhishthira, ao ficar sabendo que fracassaram todas as tentativas dos demônios
que tinham sido designados para matar Prahlada Maharaja, Hiranyakashipu, o rei dos demônios, ficando muito temeroso, passou a cogitar outros meios para matá-lo. Hiranyakashipu não conseguiu matar seu filho atirando sobre as patas de grandes elefantes, jogando entre enormes e pavorosas serpentes, empregando feitiços destrutivos, arremessando-o do topo de uma colina, evocando magias e encantamentos, administrando veneno, deixando-o passar fome, expondo-o ao frio, vento, fogo e água intensos, ou lançando pesadas pedras para esmagá-lo. Ao verificar que não havia nenhum jeito de ele ferir Prahlada, o qual era inteiramente desprovido de pecados, Hiranyakashipu ficou cheio de ansiedade, querendo descobrir o que poderia fazer em seguida. Hiranyakashipu pensou: usei muitos insultos ao castigar este menino Prahlada e tramei muitos meios para matá-lo. Porém, apesar de todos os meus esforços, ele não morreu. Na verdade, ele se salvou através de seus próprios poderes e não foi nem um pouquinho afetado por essas traições e atos abomináveis. Embora esteja bem pertinho de mim e seja apenas uma criança, ele sente completo destemor, porque jamais se esquece do meu mau comportamento e de sua ligação com seu mestre, o Senhor Vishnu. Ele parece a cauda de um cachorro que, sendo curva, nunca pode ser esticada. Posso ver que a força desse menino é ilimitada, pois ele não temeu nenhuma de minhas punições. Ele parece imortal, portanto, devido à minha inimizade a ele, acabarei morrendo, ou talvez isto não aconteça. Imbuído deste pensamento, o rei dos Daityas, melancólico e desprovido do brilho corpóreo, permanecia calado e cabisbaixo. Então, Sanda e Amarka, os dois filhos de Shukracharya, falaram-lhe em particular: Ó Senhor, sabemos que basta moveres tuas sobrancelhas para que todos os comandantes dos diversos planetas fiquem muito assustados. Sem a ajuda de ninguém, conquistaste todos os 3 mundos. Portanto, não encontramos nenhuma razão para ficares triste e cheio de ansiedade. Quanto a Prahlada, ele não passa de uma criança e não pode ser causa de ansiedade. Afinal de contas, suas más ou boas qualidades não têm valor. Fica aguardando o retorno de Shukracharya, nosso mestre espiritual, e enquanto isso, mantém presa essa criança com as cordas de Varuna, para que ela não fuja impelida pelo medo. Em qualquer caso, na época em que ele estiver um pouco crescido e tiver assimilado nossas instruções, ou servindo nosso mestre espiritual, ele mudará de inteligência. Então, não precisa haver ansiedade alguma. Após ouvir estas instruções de Sanda e Amarka, os filhos de seu mestre espiritual, Hiranyakashipu aqueceu e pediu-lhes que instruíssem Prahlada no sistema de dever ocupacional seguido pelos chefes de família que compõem a realeza. Depois disso, Sanda e Amarka
sistemática e incessantemente ensinaram Prahlada Maharaja, que era muito submisso e humilde, acerca de religião mundana, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos. Os professores Sanda e Amarka instruíram Prahlada Maharaja nas 3 classes de avanço material, conhecidas como religião, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos. Todavia, Prahlada, estando situado acima dessas instruções, não as apreciou, pois elas baseiam-se na dualidade dos afazeres mundanos, os quais envolvem a pessoa no modo de vida materialista, caracterizado pelo nascimento, morte, velhice e doença. Quando os professores iam para casa a fim de cuidar de suas tarefas familiares, os alunos da mesma idade de Prahlada Maharaja chamavam-no para que eles aproveitassem a oportunidade das horas de lazer e fossem brincar. Prahlada Maharaja, que era de fato a suprema pessoa erudita, dirigiu-se então a seus amigos de classe, falando-lhes com uma linguagem muito doce. Sorrindo, ele passou a ensinar-lhes a inutilidade do modo de vida materialista. Sendo muito bondoso para com eles, deu-lhes as seguintes instruções: Meu querido rei Yudhishthira, todas as crianças tinham muita afeição e respeito a Prahlada Maharaja, e devido à tenra idade deles, não estavam muito contaminados pelas instruções e ações de seus professores, os quais estavam apegados à dualidade censurável e ao conforto corpóreo. Assim, abandonando seus brinquedos, os meninos sentaram-se ao redor de Prahlada Maharaja, dispondo-se a ouvi-lo. Com seus corações e olhos fixos nele, olhavam-no com muita seriedade. Prahlada Maharaja, embora nascido em família de demônios, era um devoto elevado e desejava o bem-estar deles. Então, começou a instruir-lhes sobre a futilidade da vida materialista. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 7º canto, 5º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Prahlada Maharaja, o santo que era filho de Hiranyakashipu.